E aí, pessoal? Animados? Então, essa é a segunda aula, até a parte 2 desse vídeo em que comentamos e que estamos comentando a prova anterior do BRB, é a prova de 2010 para o cargo de escriturário. São 14 itens de português. Nós paramos na parte 1, então tem um vídeo aí, tá? Parte 1, em que nós vamos começar a falar do objeto direto e indireto e a sua possibilidade de substituição por pronomes, no caso, os ou lhes, tá certo? Então, isso aí é um assunto que cai bastante na prova. Vai cair na sua prova, tenho certeza, vai cair uma questão dessa na sua prova, tá? Então, assista ao vídeo, porque, como eu disse no anterior, aqui só tem coisa essencial para a sua aprovação, só tem assunto essencial para a sua aprovação. Não pule, assista até o final se você quiser passar. Por isso que eu dividi em duas partes, porque é quase que um curso completo de português. Prova totalmente comentada, não é só certo e errado, não. É certo, mas por que está certo? Errado, mas por que está errado? Beleza? Aproveita a oportunidade. Se gostou, curta, compartilhe, comenta, tá? Se liga aí nas explicações. Então, tranquilo, pessoal, lá nessa questão 8, né, que nós paramos lá na aula 1, falou que poderia ser trocado o os pelo lhes, o pronome os pelo lhes. É errado porque que acontece? Nós sabemos o seguinte, o, o lhe, né, o lhe substitui um objeto indireto, né, e o os substitui o objeto direto. Então vejamos, olha só. Dei um presente a ela. Quem dá algo a alguém, né? Então, verbo transitivo direto. Quem dá algo, dá um presente, é o objeto direto, ok? A alguém, a ela, é o meu objeto indireto. Por isso que eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Aí o que eu quis? Eu quis o seguinte, não vou repetir esse a ela, tá? Vou substituir o a ela, que é meu objeto indireto, pelo pronome lhe. Então, o que eu faço? Quem dá, né? Quem dá algo, dá um presente, que é o meu objeto direto. Alguém, a quem? A ela, lhe, objeto indireto. Tá certo? Então, esse lhe é objeto indireto. Tá certo? Ele apenas substituiu a ela. Abandonei o gato no meio da rua. Brincadeira, tá? Não me massacre por isso. Quem abandona, abandona alguém, abandona alguma coisa, né? O verbo transitivo direto. Abandonou quem? O gato é o meu objeto direto, mas eu quero substituir esse objeto direto por um pronome. Então, coloco como abandonei. Quem abandona, abandona algo ou alguém. Abandona quem? Abandonei-o. Então, substituir o gato pelo pronome o. Esse meu o é o meu objeto direto. Tudo bem? Por isso que a questão está errada. É impossível fazer essa repetição, essa troca, tá? Essa nova é até engraçada, que ela fala o seguinte: na linha 31, a palavra culturas é usada com o mesmo sentido que em há diferentes culturas na sociedade ocidental. Pessoal, culturas no texto está referente a cultura de células, cultura de bactéria, cultura de planta, né? Você cultivar essas coisas. Já nessa linha, nessa suposição aqui, ó, há diferentes culturas, essa cultura aqui é o jeito de ser, o jeito de se expressar de uma pessoa ou de uma sociedade, né? A sua música preferida, suas danças. Então, está mais relacionado à sociologia, essa culturas na frase que ele dedicou aqui à questão. E a culturas no texto está mais ligada à ciência. Então, por isso que está errado, simples, tá? Simples. A palavra neles, 10, a palavra neles, linha 36, refere-se a os tecidos periféricos e o cérebro. Linha 35. Vamos ver. Que é o seguinte, eu já até marquei para dar uma adiantada, não tem como, olha só. Vamos lá, vou ler aqui, ó. E controladas compostos terapeuticamente ativos elimina componentes indesejáveis que oferecem risco toxicológico. Aí aqui corre assim, ó. Além disso, alguns compostos neles presentes, esses compostos presentes onde? Nesses componentes indesejáveis, chamados de zinc, golídeos principalmente, tal. Enfim, ele fala que esses compostos neles presentes, e esses compostos neles, está se referindo a componentes indesejáveis, tá? A questão fala que se refere à distribuição de sangue para os tecidos periféricos do cérebro. Basta uma leitura simples que você vai ver, é uma questão também tranquila,
você percebe claramente que não se refere ao que a questão diz, ao trecho que a questão diz. Claramente errada. Tá? Claramente errada. Aqui nós temos o texto 2, é um texto aí, né, praticamente quase que uma enciclopédia, né? Mostra a imagem, nome científico, ginkgo biloba, nome popular nogueira do Japão, origem Extremo Oriente, aspecto, as folhas dispõem de um leque, são semelhantes ao trevo, tarará, tarará. Aí descrevendo, né? E no trecho 3 vai descrevendo o ginkgo biloba. No texto 3 está escrito assim, dá para confiar? Esse texto foi extraído da internet, do site saudeabril.com.br. Então já sei mais ou menos que trata de algum assunto relacionado à saúde. Vamos dar uma olhadinha? Dá para confiar? Nas farmácias brasileiras, os comprimidos de extrato de ginkgo vendidos só com receita médica competem com cápsulas de pó moído e folhas, em embalagens expostas nas prateleiras ao alcance do consumidor. Muita gente relata efeitos benéficos advindos dessas fórmulas alternativas, mas seriam elas tão eficazes quanto os comprimidos vendidos com receita? A resposta é não. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina fizeram testes para saber quanto há de componentes do extrato EGB 761 nessas cápsulas e nas folhas da planta. Conclusão: para obter a mesma quantidade de um único comprimido de 120 miligramas, seriam necessárias 20 cápsulas de 200 miligramas de pó moído. Então, ele está dizendo aqui que aquele vendido na farmácia, pelo laboratório, né, passou por todo um procedimento, ele possui uma alta concentração de ginkgo biloba, e aquelas que não foram tratadas, né, aquelas folhas secas, e chás, para você ter a mesma concentração, você precisaria de uma quantidade enorme, né? Ou seja, ele diz que não é eficaz, basicamente isso, né? Quanto ao chá, a eficácia depende da qualidade da matéria-prima, né? Mas seria preciso ingerir grande quantidade, já que os teores das substâncias ativas no chá caseiro são baixos, afirma a autora do trabalho, pesquisadora da UFSC. Segundo ela, a proporção ideal é obtida com os extratos secos padronizados, que é o que nós vimos no texto 1. Acerca da interpretação dos aspectos gramaticais dos textos 2 e 3, e considerando as formações do texto 1, julgue os itens subsequentes. Os textos 2 e 3 são predominantemente descritivos. Não, claro que não, está errado. Tá? Aqui no texto 2, de fato, nós temos uma descrição, uma predominância descritiva, né? Beleza? Descritiva. Aqui no texto 3, nós temos mais um texto argumentativo, não é isso? Está apresentando uma situação, que é a venda dos remédios, tá? Está mostrando informações que comprovam, né, o que ela diz, tá certo? É um texto aí predominantemente expositivo argumentativo, tá? Ele expõe, tá? É um texto expositivo, porque expõe o problema, tá? E argumenta. E argumentativo. Argumentativo. Ok? Expôs e argumentou o problema. Então, só um que é descritivo. Errado. O conteúdo do texto 3 não contradiz as informações do texto 1 em relação às recomendações sobre os tipos de extratos do ginkgo biloba a serem usados para fins terapêuticos. Certo, não contradiz mesmo não. No texto 1, ele fala que o extrato tem que ser aquele extrato tratado num laboratório, passa por um procedimento científico, mais ou menos isso, né? Que é eficaz. Aí lá no texto, aqui no texto 3, ele fala a mesma coisa, ó. Cadê? Ó, segundo ela, a proporção ideal só é obtida com os extratos secos padronizados, ou seja, aqueles passados para o laboratório. Então, segue a mesma ideia, esse texto 3 segue a mesma ideia do texto 1, então não contradiz. Tá? Então, não contradiz, certo?
13. Infere-se do texto 3 que há diferentes formas de se encontrar o ginkgo biloba nas farmácias brasileiras, mas nem todas são igualmente eficazes. Certinho, né? Então, infere-se, né, deduz-se, né, do texto 3 que há diferentes formas de se encontrar. Sim, há diferentes formas, né? Há a forma padronizada, que são os comprimidos de extrato, tá? Porém, há o que mais? Há cápsulas de pó moído e folhas, né, expostas nas prateleiras para fazer chá, beleza? Mas existem essas diferentes formas de se vender, o ginkgo biloba existe, né? Existem essas diferentes formas, porém, nem todas são eficazes. Segundo o texto, a eficaz é qual? Aquela de extrato padronizado. Então, questão corretinha, mas nem todas são igualmente eficazes, certo? 14. No primeiro período do texto 3, mantém-se a correção gramatical, caso se coloque uma vírgula logo após, só com receita médica, a fim de se ressaltar o caráter explicativo do termo. No primeiro período do texto 3, vamos lá? Primeiro período começa aqui e termina aqui, né? Nas farmácias brasileiras, comprimidos de extrato de ginkgo vendidos só com receita médica competem com cápsulas de pó moído e folhas. Então, pessoal, ele fala o seguinte, o que ele fala aqui? Só com receita médica. Mantém-se a correção gramatical, caso coloque uma vírgula logo após, só com receita médica. Bem, vamos lá. Nas farmácias brasileiras, os comprimidos de extrato de ginkgo vendidos só com receita médica competem com não, competem com cápsulas de pó moído nas farmácias brasileiras. Aqui nas farmácias brasileiras nós temos aqui, né, um adjunto adverbial deslocado, né? Adjunto adverbial deslocado, beleza, certinho. Precisa de vírgula, ok. Os comprimidos de extrato de ginkgo vendidos só com receita médica. Calma aí, pera aí. Tudo isso aqui, ó, os comprimidos de extrato de ginkgo vendidos, comprimidos. Quem são vendidos só com receita médica? Os comprimidos de extrato de ginkgo vendidos só com receita médica. Ele fala que colocar uma vírgula aqui aumentaria, né, daria ênfase a uma explicação. Na verdade, pessoal, olha só. Se eu coloco uma vírgula aqui, obrigatoriamente eu tenho que pôr uma vírgula aqui. Aí sim, né, daria uma ideia de explicação. Então, nas farmácias brasileiras, os comprimidos de extrato de ginkgo, vírgula, vendidos só com receita médica. Né? Então, eu coloquei entre vírgulas para dar ênfase, ou seja, esses comprimidos só são vendidos com receita médica. Beleza, nesse caso sim dá ênfase. Mas como a questão falou que é para pôr a vírgula apenas depois de receita médica, está errado. Tá? O termo inteiro, para dar essa ideia de explicação, tem que vir entre vírgulas. Tudo bem? É esse o erro da questão. Tá? Então, ó, no primeiro período, coloca-se uma vírgula. Ó, logo após o termo, só com receita médica. Só uma vírgula aqui? Não, tem que ser duas, tá? Tanto aqui e aqui. Percebam que quando eu coloco as duas, de fato eu dou ênfase a uma explicação, né? De fato, eu crio essa explicação dando ênfase a ela, beleza? Então a questão tá o quê? Errada. Pessoas, esse negócio aí de explicação, tá? Explicação, restrição, ele é melhor estudado em orações subordinadas adjetivas, tá? Dentro delas, dentro dessas orações, nós estudamos as adjetivas restritivas, tá? E as adjetivas explicativas. Uma característica, meus amigos, das orações subordinadas adjetivas explicativas, qual que é?
elas estão entre vírgulas, tá? Estão entre vírgulas. Então, você vai perceber que, de fato, colocar algo entre vírgulas passa, sim, essa ideia de explicação. Tá joia? Então, é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado da aula. É uma aula, né? Respondemos uma prova, mas também aprendemos muitos conceitos. Pessoal, se você gostou, inscreva-se no canal, dá essa forcinha, né? Curta, comente, porque a partir do momento que você comenta, que você curte e se inscreve, o canal começa a ter uma visibilidade maior e assim mais conteúdo vai ser exposto, tá? Um conteúdo de qualidade, cada vez mais de qualidade, tá bom? Então conto com vocês, espero tê-los ajudado, tá bom? Professor Adriano, às ordens. Um abraço, bons estudos.